Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Alucci, da nossa disciplina de Teoria do Direito Processual, do Direito Processual Civil, e hoje nós vamos abordar a questão do direito de ação. Então, o que é que nós temos inicialmente? A gente já observou que o judiciário ele é um poder inerte, ou seja, ele precisa ser provocado para atuar naquele litígio que advém de um conflito de interesses diante de uma pretensão e de uma resistência. Então a gente já tem aquela ideia inicial que tanto o conceito de jurisdição como o conceito de processo induzem ao conceito de ação. São três elementos, são três conceituações que são entrelaçadas, que formam a trilogia da ciência processual. Ou seja, o Estado ele substitui a solução privada dos conflitos e assim exerce a jurisdição. Por sua vez, a jurisdição é prestada por meio do processo, que corresponde, como já vimos em aulas anteriores, a um conjunto de atos necessários praticados com a finalidade de obter a resposta ou a prestação jurisdicional. Então, promovida a ação, surge para o Estado o dever, a obrigação de prestar a jurisdição. Então, é por isso que se fala que a ação é um direito que corresponde ao dever do Estado de prestar a jurisdição. E é o que está no nosso Código de Processo Civil, nos seus artigos iniciais. O processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial, salvo as situações expressas em lei. Então, nós estamos aqui diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 3º do CPC, que diz: não se excluirá da apreciação do poder jurisdicional ameaça ou lesão de direito. É permitida a arbitragem, como nós já vimos que foi uma das formas embrionárias do processo na resolução dos conflitos. Aqui o CPC atrai que é permitida a arbitragem e fala mais, que o Estado deverá promover, sempre que possível, a solução consensual desses conflitos que nós já tratamos no capítulo da conciliação e da mediação. Este preceito, que está no Código de Processo Civil, nada mais é do que o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Política de 88, que diz: todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seus direitos deve ter garantido acesso ao judiciário. Esse preceito, esse mandamento constitucional, vai muito mais além do que um mero direito de ação. Ele traduz que você deve ter uma ordem jurídica justa, não pura e simplesmente um acesso formal ao poder judiciário. Na verdade, esta garantia prevê que todos têm direito à obtenção de tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada. Então, como se obtém isso? Justamente através do direito de ação. E reforçando, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República de 88, é muito mais amplo que um conceito de direito de ação. Aqui passa necessariamente pela obrigação do Estado juiz reconhecer os direitos que o cidadão possui.
passa pela questão física e logística do poder judiciário. Poder este que deve estar próximo do cidadão. E passa também pela necessidade de afastar obstáculos para que o cidadão possa chegar ao judiciário. Como, por exemplo, obstáculos de forma geográfica, obstáculos de forma econômica. Para isso, é fundamental se reforçar a necessidade de uma assistência judiciária gratuita para aqueles que são considerados e presumidamente hipossuficientes. Então, feita esta nossa introdução da trilogia processual que redunda aqui no direito de ação, como nós podemos conceituar o direito de ação? E aqui eu trago para vocês um conceito simples, mas eu acho importante e de fácil compreensão. Podemos, ao meu sentir, conceituar o direito de ação como sendo o direito de um pronunciamento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses. Esse conceito eu tirei da obra de Humberto Teodoro Júnior. Ou seja, é um direito à atuação estatal, desculpem, para realizar o direito reconhecido. Então, nós temos uma atividade de acionamento, de provocação da jurisdição para desaparecer incertezas e inseguranças do conflito. E aqui, ao final, nós temos uma atividade satisfativa da entrega da prestação jurisdicional. Em outras palavras, o direito de ação é o direito que todo cidadão tem de exigir do Estado, por meio do Poder Judiciário, uma solução para a sua lide. Já que sabemos que a regra é que o cidadão não pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um estágio civilizatório, senão nós retornaríamos à barbárie, à inconsequência dos atos, a um desenfreamento da violência social. Então, o Estado tomou para si a função de direito, de dizer o direito de forma monopolizada. Então, o direito de ação surge dentro dessa ordem democrática, garantista, justa e adequada, sem interferências para o seu exercício. E eu sempre insisto que nessa atividade executiva de realização do direito através do Estado juiz, dizer o direito e não o realizar, afirmar o direito e não proporcionar a sua situação concreta, é um quase nada. Não basta apenas reconhecer, não basta apenas dizer o direito. Ele tem que ser concretado, ele tem que ser efetivado, ele tem que ser realizado. Não basta afirmar a existência do direito. Ele tem que ser palpável, ele tem que ser introduzido na vida das pessoas, quer para reparar uma lesão que já ocorreu ou para evitar que lesão futura possa ocorrer, dando uma certeza, uma eficácia, uma estabilidade nas relações jurídicas sociais. Então, este direito, meus caros e minhas caras, ele é um direito, uma ação instrumental que deve ser exercido conforme as suas condições. Então, é importante para que nós saibamos do exercício do direito de ação, do sua conceituação, que nós façamos uma retrospectiva histórica desse direito. Vocês vão encontrar nos vários livros que há indicação da nossa bibliografia diversas teorias evolutivas do direito de ação.
Então, eu traduzo aqui para vocês 5 elementos, aliás, 4 elementos que dão essa evolução do direito de ação. E aqui eu vou espelhar para vocês que, dada a importância, que vocês possam dar uma olhada na questão das teorias evolutivas do direito de ação. Vamos tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui já podemos ver. Então, se lembra quando a gente falou da teoria concreta da ação, ou seja, da forma de evolução, aquela primitiva, né, que só há direito de ação quando existe o direito material? Então, traduzindo agora, nós temos a primeira teoria, é a teoria civilista. Essa primeira teoria tentou explicar o direito de ação também calcado no direito material, no direito civil. E ela também é denominada de teoria clássica ou imanentista. Nesta época, a teoria processual ainda não era desenvolvida de forma autônoma. Todos os fenômenos eram explicados e praticados a partir do direito civil. Para essa teoria, o sujeito que era titular de um direito subjetivo, quando esse direito subjetivo era violado ou ameaçado, o próprio direito subjetivo reagia a essa ameaça-violação e permitia que o sujeito ingressasse no judiciário. Então, naquela época, quando se exercia o direito de ação, nada mais do que estava se exercendo o próprio direito material, uma vez violado ou ameaçado. E assim ele reagia, movimentava-se contra essa lesão, contra essa ameaça. Então, para a teoria civilista, não há direito de ação separado do direito material. O próprio direito material violado reagia e pleiteava a tutela jurisdicional. A segunda teoria evolutiva do direito de ação é que se denomina teoria concretista. Essa teoria pregava que o direito subjetivo violado é uma coisa, o direito de ação é outra. Embora fossem direitos diferentes, eles estavam indissocialmente ligados. Desta forma, só haveria direito de ação se houvesse direito material. É fácil perceber que nós não adotamos essa teoria, pois ela não explica, por exemplo, a questão da improcedência do pedido. Uma ação declaratória negativa. Isso por quê? Se só há direito de ação quando existe direito material, toda vez que o sujeito ingressasse em juízo e obtivesse uma sentença, ela teria que ser obrigatoriamente favorável. Então, apesar de haver uma evolução no conceito da prestação jurisdicional, em que se consegue, a princípio, ver que são dois institutos categorizados de forma diferente, o direito material e o direito de ação, mas aqui eles se fundem, que eles são indissociáveis, inseparáveis. Então, toda ação corresponde a uma tutela jurisdicional de procedência, o que, como se sabe, ela nem sempre assim acontece. Então, apesar de nós termos uma evolução conceitual do direito de ação, ele ainda trata o direito processual de uma forma não autônoma, não cientificamente separado do direito concreto, do direito material. Então, a partir daí, se evolui para uma terceira categoria, uma terceira evolução do direito de ação, que é justamente a teoria abstrativista da ação. Para essa teoria, ela prossegue. O direito subjetivo, ameaçado ou violado, é uma coisa e o direito de ação é outra. Também eles são indissocialmente ligados, mas é possível o direito de ação independentemente da existência do direito material
supostamente violado. Essa teoria, obviamente, não foi adotada pelo Código de Processo Civil. Então, vocês vejam, ele faz esta evolução, admite a ação independente do direito material, mas ainda associa a ciência processual do direito material, do direito positivado, o que nós sabemos que não ocorre. Quando nós estudamos petição, por exemplo, petição inicial, a sua ação ela pode ser extinta por daqueles vários motivos da não preenchimento dos requisitos da petição de ingresso. E nem por isso deixa de se ter o direito de ação, que é justamente tirar o judiciário dessa inércia para que ele atue. Então, mesmo o processo sendo extinto, sem apreciação do mérito, nós temos o direito de ação. Então, é que por isso, apesar de fazer essa distinção conceitual, ainda não consegue explicar esses fenômenos processuais. E, por último, nós temos a teoria eclética do direito de ação, calcada nesse doutrinador que nós estamos trabalhando durante todo o semestre, Enrico Túlio Liebman, esse italiano. Ele, fugindo da perseguição dos regimes totalitários da Europa, notadamente na Itália, do fascismo italiano, veio para o Brasil e lá fez escola na USP, na Universidade de São Paulo. Então, para Liebman, o correto seria uma teoria eclética, que ele parte da abstrata, do abstrativo, mas que traz um ponto de contato entre o direito material e processual. É óbvio, a efetivação do direito material violado, o seu restabelecimento, ou a evitar que a lesão ocorra, passa necessariamente pelo direito de ação e do seu direito pretensamente violado. Isso é indissociável. Contudo, a teoria eclética avança e diz que nós temos uma teoria das condições da ação. Não basta necessariamente eu ter o direito material. Eu tenho que ter condições da ação, como interesse de agir, legitimidade, objeto lícito. Então, nós temos elementos dissociados do direito material. Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente a tela e voltarmos à nossa aula. Então, vejam, é claro que a função de dizer o direito, ela mesma já diz, é uma função primordial. Mas o direito de ação, ele é desvinculado conceitualmente e cientificamente deste próprio direito. A ação, ela tem elementos próprios de condição, de validade, de existência e de eficácia. E a ação deve ser entendida como esse start de retirada da inércia do judiciário. Então, hoje, o que se mais admite, com certeza, dentro da evolução do direito de ação, é isto de forma eclética. A ação é a reparação de uma lesão ou evitar uma lesão do direito que está sendo ameaçado, mas ela tem pressupostos de validade e de existência próprios. Por exemplo, a gente sempre diz em sala de aula, vamos imaginar que uma criança ela tenha um imóvel que foi deixado pelos pais. Ela é titular daquele direito material, mas ela não tem legitimidade, ela não tem capacidade processual. Então, existem condições da ação que devem ser cumpridas para que ela possa ser exercida, independentemente da existência do direito material. Então, meus caros, é esta situação que nós temos, nós vamos reforçar em processo de conhecimento 1 a questão da ação, dos seus pressupostos, das suas condições, mas aqui para a nossa aula é importante fixarmos essa trilogia
do direito processual, jurisdição, processo e ação, a forma evolutiva do direito processual e como hoje ele é admitido no nosso país. Esse textozinho já está no CIGAR, na nossa pasta de arquivos. Eu espero que tenha sido útil e até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.